O Campeonato Brasileiro iniciou hoje e o time do Bahia estreou perdendo de virada para o Internacional no estádio do Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul. O time do Bahia estreou com a seguinte escalação: Marcos Felipe, no gol Santiago Arias, Canu, Vitor Cuesta e Luciano Juba. Rezende, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Tassiano e Oscar Estupinhan. O time do Bahia começou muito bem o jogo, cadenciando o passe, marcação bem redobrada. O Internacional, como é de praxe, começou pressionando já que estava em casa e estava pressionado bastante pela torcida, já que havia sido eliminado na semifinal do Gauchão pelo Juventude nos pênaltis, né? E havia estreado muito mal na Sul-Americana, empatando 2 jogos em 0-0, o último dentro de casa. O time do Inter veio desfalcado, sem o Alan Patrick, sem o Ener Valencia, 2 destaques da equipe gaúcha, e mesmo assim conseguiu superar as adversidades e vencer o Bahia. Muito mais nas falhas defensivas do Bahia, né, do que na sua própria competência. Claro que a gente não vai tirar o mérito da equipe do Inter. A equipe do Bahia soube se portar bem, mas a zaga continua a dar vacilos, assim como no ano passado. A gente viu em algumas chances o Inter chegar de cara, inclusive numa delas Marcos Felipe parar o atacante Borré de cara a cara mesmo com o jogador do Inter, o centroavante colorado, ainda no primeiro tempo, e também em uma cabeçada ali, se eu não me engano, do jogador Vitão, do zagueiro Vitão, e a defesaça do goleiro do Bahia, ainda no primeiro tempo. Sem contar inúmeras bolas que a zaga do Bahia conseguia tomar pelas costas. O Vitor Cuesta estava ajudando muito o sistema defensivo, já o Canu continua com as suas bragas, né? Rogério Ceni mais uma vez não consegue ajustar a marcação do Bahia, né? No último jogo contra o Náutico pelas quartas de final da Copa do Nordeste, ele entrou com o Gabriel Xavier de titular, mas só que hoje ele botou o Canu novamente, né? E isso atrapalhou muito o rendimento da equipe lá na frente. O time que tem um meio-campo muito bom, mas um meio-campo que não ataca muito, não tem infiltrações, decidiu não iniciar nem com o Biel nem com o Ademir, que são jogadores de velocidade que podiam ajudar nos contra-ataques, né? E assim acabou atrapalhando demais o sistema ofensivo do Bahia. O Estupinhan tentou de todas as formas, mas ele não recebeu quase nenhuma bola na área para cabecear ou assim seja. E teve muitas chances ali mesmo, no mano a mano, na trombada mesmo, e ele conseguiu chegar. Mas o primeiro tempo acabou 0-0 com o jogo bem pareio e eu posso até arriscar dizer que o Bahia foi um pouco melhor ali dos 20 minutos do primeiro tempo em diante. Já no segundo tempo, o Rogério Ceni acabou, para mim, na minha opinião, errando na substituição. Ele tira o Estupinhan, que mesmo não aproveitando tantas oportunidades, já que não teve, né, poderia ajudar em alguma bola no ataque, ele poderia ter tirado ali pelo menos o Tassiano, né, ou o Everton Ribeiro, que jogou bem, mas a gente sabe que logo ali no início ele já morre no jogo, né, ou até mesmo poderia tirar o Jean Lucas ou o Caio Alexandre e abrir mais o time, e jogar um Ademir, um Biel, recuar mais o Tassiano ou o Everton Ribeiro, e ter mais profundidade no ataque, porque aí o Estupinhan poderia receber bolas na área. Mas ele optou por tirar o Estupinhan e colocar o Cauli, que foi um a menos durante o jogo, não jogou nada o camisa 8 do Bahia no jogo de hoje. Mas o Tricolor continuou incisivo e continuou, mesmo ali aos trancos e barrancos, melhor na marcação. O Inter, né, por si só, ele pressionava tentando buscar o gol, mas eles esbarravam nos próprios erros, não conseguiam ali fazer o gol, e também contava com a noite muito boa do Marcos Felipe, até um certo ponto. Aos 25 do segundo tempo, o Tricolor conseguiu aproveitar um belo ataque, né, ali na ponta direita, passe para frente, o jogador do Inter deu um carrinho, mas não conseguiu alcançar a bola, Everton Ribeiro foi levando ela, rolou para o Jean Lucas, que deu o passe para o Biel, sem impedimento, cortar o zagueiro Gabriel Mercado e bater, com desvio, a bola entrou no canto esquerdo, matou o goleiro Rocher, aos 25 o Bahia saiu na frente, belo gol do Biel, que havia entrado no lugar do Tassiano. Ali, logo depois, ele fez o gol. O primeiro gol do Bahia no Brasileirão é do jogador Biel, que, na minha opinião, é um jogador que tem os seus limites, mas é um jogador que pode sim ser titular no Bahia, né? Já para a próxima partida, o Rogério Ceni já devia pensar nisso. O Rogério Ceni ali abriu um pouco mais o time, né? Tirando ali o Caio Alexandre, se eu não me engano, e colocando o Biel, na verdade. Ele tirou o Tassiano, né? E colocou o Everaldo, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. Eu não lembro exatamente as substituições, mas Everaldo também entrou, né? Entrou o Depenha, que estreou contra o ex-time, o Internacional. Só que, olha que coisa estranha e esquisita. Assim como no ano passado, o Bahia volta a repetir os mesmos erros no Brasileirão, né? E engraçado é que a coincidência é enorme, porque ano passado o Bahia estreou vencendo o Bragantino no primeiro tempo, só que no segundo tempo, por falhas defensivas, tomou uma virada também, igual a hoje, só mudou o time, né? E o treinador do Bahia, que na época era o Renato Paiva e hoje é o Rogério Ceni. Mas logo depois do gol, ainda ali na euforia da torcida, logo depois do gol, aos 26, uma cobrança de lateral, uma falha bizarra do Luciano Juba e do Vitor Cuesta, que estava até então bem no jogo. O Wesley entrou livre, bateu na saída do goleiro, era defensável. O Marcos Felipe foi pego no
contrapé ali, não foi num contrapé, mas era defensável a bola. O Marcos Felipe, na minha opinião, também falhou, e o Wesley, que havia entrado no segundo tempo, empatou para o Inter logo em seguida. E aí o Inter começou a pressionar, né, em arrancadas de bola, e em um escanteio ali na marca de 37 para 38 do segundo tempo, o cruzamento veio e o jogador Fernando ali, se eu não me engano, o zagueiro Fernando, subiu mais alto que todo mundo. Subiu mais alto que todo mundo não, subiu sozinho, já que a zaga do Bahia completamente perdida, não conseguiu defender a zaga, mais uma vez deixa ali um vacilo, e a bola também era defensável e o Marcos Felipe acabou aceitando mais um gol. Duas falhas do Marcos Felipe, duas falhas do sistema defensivo mais uma vez, e o Bahia toma mais uma virada na temporada. O Bahia já havia perdido dois Bavis para o Vitória de virada no Barradão, né, tanto na fase de grupos do Baiano quanto na final do Baiano, na semana retrasada, e hoje toma mais uma virada. Né, o Bahia perde pelos seus próprios erros defensivos, perde por mais um erro, né, da zaga do Bahia, né, e o time que poderia ter conseguido até empate no último lance, onde o Arias recebeu livre, cruzou, e o Everaldo, como sempre, sendo um bagre, conseguiu chutar para fora, né, ainda pediram um pênalti ali, mas ele errou um gol de cara mais uma vez, né, certo que a batida foi meio ali prensada com o goleiro, mas ele perdeu um gol de cara, né? Eu acho que se fosse o Tassiano, conseguiria até botar pro fundo do gol. Era o último lance e o Bahia acabou perdendo por 2-1 de virada. Estreia péssima do Esquadrão, na minha humilde opinião. Notas do jogo, para mim, Everton Ribeiro, né? Mesmo sendo um jogador que cansa muito ali no segundo tempo, acho que também pela maratona de jogos, ok, mas é um jogador que foi muito fundamental hoje, deu belos passes, né? Ajudou bastante no meio campo, cadenciou bastante o jogo ali. Jean Lucas também jogou muito bem. E para mim o pior do jogo, disparadamente, é o Canu e o Marcos Felipe. Todo o sistema defensivo do Bahia pode ser culpado por esta virada e essa derrota mais uma vez. Derrota na estreia do Brasileirão, 2-1 para o Internacional, de virada, gol de Biel e de Wesley e Fernando para a equipe gaúcha. Tricolor volta a campo na terça contra a equipe do Fluminense na Fonte Nova pela segunda rodada e logo a gente volta com Vitória e Palmeiras. Vitória estreou no Brasileirão 2024 com derrota para o Palmeiras pelo placar de 1-0 no estádio do Barradão. O jogo que marcou a estreia do campeão baiano 2024 e do campeão paulista 2024 e também do campeão da Série B 2023 e do campeão da Série A 2024 foi no estádio do Barradão. Teve lotação máxima, bastante festa da torcida do Vitória e também da do Palmeiras, né, que estava em menor número já que estava jogando fora de casa. Mas foi um jogo muito abaixo do esperado. O Vitória, que vinha fazendo belas apresentações desde o início da temporada, né, principalmente nas finais contra o rival Bahia, né, onde conseguiu uma virada histórica e no segundo jogo conseguiu jogar muito bem, perdendo inúmeras chances e acabou se sagrando campeão no domingo passado. A torcida e algumas pessoas imaginavam que o Vitória chegaria a jogar muito melhor, chegaria a jogar mais para frente, impondo o seu jogo, mas o Vitória parece que não lembrou que é a Série A que está disputando. E o Palmeiras de Abel Ferreira já é muito calejado em campeonatos, principalmente na Série A, onde é o atual bicampeão e luta pelo tricampeonato inédito em pontos corridos. O jogo começou bastante truncado no meio campo. O Palmeiras não pressionava tanto em chutes a gols, mas mantinha a posse de bola e mantinha o domínio do jogo. O Vitória chegava muito nas espeitadas, tanto cruzamentos nas pontas quanto nos lançamentos para a entrada da área. O Vitória chegou em inúmeras chances, principalmente com o Alejandro e Matheus Gonçalves, que acabou entrando no lugar do Dudu, que saiu lesionado, e também com algumas chances do Oswaldo, né, na área da equipe do Palmeiras. O Everton salvou em duas chances de cara. Vocês estão vendo aí no replay, não sei se já passou o lance, mas vocês estão vendo aí no replay que Vitória teve algumas chances de cara, né, com o Alejandro e com o Matheus Gonçalves também. O Oswaldo também chegou, como eu falei aqui. O Palmeiras apostava mais nos contra-ataques rápidos. E em um deles acabou conseguindo fazer o gol. Alejandro perdeu um gol de cara, perdeu uma chance, bateu fraco. E no ataque rápido do Palmeiras, a equipe conseguiu fazer o gol com Richard Rios, né, jogador do Palmeiras, que é colombiano. A equipe do Palmeiras foi no ataque, o cruzamento da ponta esquerda, a cabeçada do Endrick para o meio, o Rony tentou dominar, tentou limpar, acabou sendo marcado e rolou para trás. E na entrada da área, Richard Rios bateu com desvio na zaga, acabou enganando o Lucas Arcanjo, que tentou ainda voltar para defender, mas a bola o encobriu e entrou para o fundo da rede. Festa da torcida palmeirense no Barradão, 1-0. Lembrando que o Vitória defendia invencibilidade de 23 jogos, 10 meses no Barradão. A última derrota havia sido no dia 11 de junho de 2023 para o Criciúma, né, pelo placar de 1-0. De lá para cá, o Vitória não havia perdido mais. Inclusive, chegou a estar perdendo invencibilidade até 20 do segundo tempo, até 25 do segundo tempo contra o Bahia, seu grande rival na final, quando estava tomando 2-0 dentro do Barradão, com gols de Tassiano e Cauli, mas acabou conseguindo uma virada histórica, né?
com a entrada do Matheus Gonçalves, o atacante bem rápido, e carrasco do Bahia, assim como foi no Ceará e em outros clubes. O Matheus Gonçalves acabou fazendo 2 gols, né, um aos 23 e outro aos 45, e participou ali também Zé Hugo, lançou o Zeca na ponta, o cruzamento, e Yuri Castilho fez o gol naquela virada há mais ou menos 15 dias atrás, há 15 dias atrás exatamente. No último segundo, o Vitória conseguiu virar aquele jogo histórico e acabou segurando a invencibilidade. Até que o empate já seguraria, né? Teve jogos como contra o Náutico, que o Vitória empatou no último lance, empatou 1-1 e conseguiu segurar a invencibilidade. Teve jogos como contra o Barcelona de Ilhéus também esse ano, que o Vitória acabou saindo perdendo de 1-0, mas conseguiu virar para 4-1 com polêmica, né? Pênalti que não foi, mas o juiz marcou, né? E nem foi ver o VAR, né? E outros lances também. E também contra o Itabaiana, onde o Vitória saiu tomando 1-0 e até os 20 do segundo tempo estava perdendo, mas conseguiu virar para 3-1, inclusive com um golaço de falta do zagueiro Camutanga. O Vitória, na minha opinião, acabou abdicando de jogar. Eu não entendi muito bem o que aconteceu com o time, já que estava jogando com o apoio da torcida e com o mando de campo. É um time que, mesmo pegando times mais inferiores, vem impondo seu ritmo. O Vitória pressionou muito no primeiro tempo, mais na raça, né, do que na técnica, do que ali na técnica de um time forte, né, como é o caso do Palmeiras. Foi mais na raça e conseguiu ter inúmeras chances, né, como eu falei aqui há pouco. Aí o Palmeiras impondo o seu ritmo, como sempre, tranquilizando o jogo, tendo a posse de bola e o domínio da partida, conseguiu fazer um gol em um dos contra-ataques rápidos e perdeu inúmeras chances, né? No segundo tempo, o Palmeiras nas escapadas rápidas perdeu muitas chances. O Vitória colocou no segundo tempo o Jean Mota, colocou o Zé Hugo, colocou o Luiz Adriano e tentou de todas as formas conseguir pelo menos um empate, mas não conseguiu fazer o gol. Teve pouquíssimas chances de finalização, pouquíssimas chances claras de gol no segundo tempo e acabou perdendo pelo placar de 1-0 mesmo. O Palmeiras que perdeu gols de cara no segundo tempo, né? Alguns gols de cara. E teve uma saída errada do Lucas Arcanjo também, que o jogador do Palmeiras acabou sendo interceptado na hora do chute ali de cara com o goleiro. Notas do jogo, na minha opinião, pior do jogo foi o Jean Mota, que entrou no segundo tempo, um jogador que não jogou nada e errou tudo que podia errar, né? E, na minha opinião, o time todo foi meio apagado, né? A gente tem ali um pouco do Mateuzinho, que se esforçou bastante, tem também o Oswaldo, que se esforçou bastante, né? E tentaram ajudar ali, mas o time em si foi totalmente apagado. O Rodrigo Andrade errou muito espaço, não jogou muito bem, né? E, na minha opinião, o pior em campo foi o Jean Mota, disparadamente. E, na minha opinião, se tiver que enumerar um melhor em campo, na minha opinião, foi o jogador Mateuzinho, que tentou buscar jogo, tentou ali em tabelinhas, tentou em arrancadas, ele que tem um estilo de rápido, um estilo de drible, mas acabou perdendo chances. Eu acredito que o Vitória precisa contratar algumas peças, né, porque o Vitória tem um time bom, um time raçudo, né, e tem que contar com o mando de campo. Hoje foi um jogo à parte, porque era contra um time muito difícil de se jogar, que é o Palmeiras, né, é o atual bicampeão, como eu falei, e já tem um estilo próprio, já tem um técnico calejado que ganhou quase todos os títulos aí, nacionais e internacionais. Então, na minha opinião, tem que se reforçar o Vitória, porque vai ter confrontos diretos. Inclusive, o Vitória não vai jogar essa segunda rodada. O jogo contra o Cuiabá foi adiado, ainda não tem data marcada. O jogo seria lá na Arena Pantanal, em Mato Grosso, mas o jogo foi adiado, não tem data marcada. Se eu não me engano, o Goiás vai disputar a Copa Verde ou é a final do estadual, não lembro. Então, por isso que não vai ter o jogo. E o próximo jogo do Vitória é no próximo domingo, de hoje a 8, contra o Bahia. É o outro clássico Bavi, no Barradão. Então, o Vitória vai ter mais uma semana de preparação, mais um clássico, e vai tentar a recuperação desse clássico, né? E é isso, né? Na minha opinião, o pior do jogo, Giamota. Melhor do jogo, na minha opinião, como eu falei, Mateuzinho para o Vitória, né? E próximo jogo do Vitória é o Bavi, domingo que vem, pela terceira rodada, já que na segunda, o jogo contra o Cuiabá, que seria lá na Arena Pantanal, no Mato Grosso, foi adiado. Então é isso, Vitória muito melhor no primeiro tempo, né? Inclusive saiu até um pouco melhor, perdeu algumas chances de cara, como eu falei, o Everton defendeu muitas bolas, o Vitória chegou com mais perigo, mais na raça do que na técnica, com a empurra da torcida, mas acabou não melhorando no segundo tempo e perdeu o jogo pelo placar de 1-0.